Boa tarde, vencedores! E hoje a gente vai continuar os insights que nós encontramos aqui no livro O Poder do Subconsciente. Nós vamos continuar com essa leitura, tirando aqui os insights para entender melhor o que é o subconsciente, como nossa mente funciona. Boa tarde a todos. As mentes consciente e subconsciente. Deixa eu fixar aqui o meu comentário. As mentes consciente e subconsciente. Vamos lá. Uma maneira maravilhosa de conhecer as duas funções da mente é pensar nela como se fosse um jardim. Você é o jardineiro. Durante o dia inteiro, planta sementes de pensamento na mente subconsciente. Durante grande parte do tempo, nem se dá conta de que faz isso. Então, durante o dia, a gente vai plantando ali sementes que são os nossos pensamentos na nossa mente. Vamos lá. Durante grande parte do tempo, nem se dá conta de que faz isso. Porquanto as sementes têm por origem sua maneira habitual de pensar. Olha lá, porque as sementes têm por origem sua maneira habitual de pensar. Aquilo que você semeia na mente subconsciente é o que vai colher no corpo e no ambiente externo. Imagine a mente subconsciente como uma camada de solo fértil. Então, você vai imaginar sua mente como uma camada de solo fértil, a mente subconsciente, no qual brotam e florescem todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou más. Boa tarde, Andreia. Boa tarde, Edson. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Se você semeia espinhos, vai obter uvas? É sobre isso que eu estava falando hoje no meu direct. Quer dizer, eu vou colher o que eu planto. Eu vou receber aquilo que eu dou. Esse é o segredo. É você escolher as suas sementes. É você entender o que eu estou plantando. Porque certamente eu vou colher. Todo pensamento é uma causa e cada situação um efeito. Então, a situação é o quê? É um efeito. Efeito do quê? Daquilo que eu estou pensando. E, todo pensamento é uma causa e cada situação um efeito. Esse é o motivo porque é tão essencial que assuma o controle de seus pensamentos. Dessa maneira, você poderá gerar apenas situações desejáveis. Então, é preciso a gente assumir o controle dos nossos pensamentos. E como que eu faço isso, Li? Como? Primeiro, você vai ter que observar o que você assiste, o que você ouve. Tudo isso vai influenciar os pensamentos que você vai ter durante aquele dia. Boa tarde, Regina. Seja muito bem-vinda.
Então, aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo, vai influenciar o meu dia. Aí diz assim, ó, dessa maneira você poderá gerar apenas situações desejáveis. Comece agora com pensamentos de paz, felicidade, ação correta, boa vontade e prosperidade. Pense tranquilamente e com convicção nessas qualidades. Então, quando você pensa naquilo que é bom, um exemplo, aconteceu algo desagradável e aquilo tá ali martelando na sua cabeça, o que você faz? Você vai ter que direcionar o seu pensamento para outra coisa. Você não pode ficar ali alimentando aquele pensamento ruim. Você tem que tirar o foco daquilo e focar em algo agradável. É assim que você vai mudar os seus pensamentos. Quando os pensamentos depositados na mente subconsciente são construtivos, harmoniosos e pacíficos, o poder funcional mágico do subconsciente responderá. Então, o que acontece? Quando os pensamentos depositados na nossa mente subconsciente, quando eles são harmoniosos, pacíficos, o que acontece? Ele produzirá condições harmoniosas, um ambiente agradável e o melhor de tudo, uma vez que você comece a controlar o processo mental, poderá aplicar os poderes do subconsciente a qualquer problema ou dificuldade. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo depende de como eu estou direcionando os meus pensamentos. Por que fala poder? Por que fala poder? Porque é aquilo que está dentro de mim. E eu vou determinar como vai ser o meu dia. Eu tenho poder para isso? Tenho. Por quê? Se eu focar naquilo que é ruim, as minhas ações vão ser ruins. Agora, se eu focar naquilo que é bom, o meu corpo vai responder com ações para que aquilo de bom me aconteça. Vai ter que ter uma ação da minha parte. Então, depende de mim? Sim, depende de mim. Vamos continuar aqui, ó. Comece a controlar o processo mental. Poderá aplicar os poderes do subconsciente a qualquer problema ou dificuldade. O mundo interno cria o mundo externo. Boa tarde, Eleonor, boa tarde, Israel. O mundo interno cria o mundo externo. Seus pensamentos, emoções e imagens visualizadas são os princípios organizadores de sua experiência. Porque tudo aquilo que hoje a gente vê materializado, um exemplo, aqui tem um perfume, tem um celular, eu tenho um esmalte aqui, tudo isso um dia foi projetado na mente de alguém. Alguém resolveu, eu vou fazer assim, eu vou fazer esse perfume, com essa embalagem. Então alguém imaginou para depois se materializar. A pessoa imaginou, aí depois ela pensou, bom, com quem eu tenho que falar, o que eu tenho que comprar para que eu venha materializar o que eu quero. E é isso que acontece. Então, primeiro vai acontecer dentro de você, para que depois você tenha ações para que aquilo realmente se realize. O mundo interno é o único e exclusivo poder criador existente.
Então é tudo aquilo que está dentro de você que vai criar o que está fora. Então, se algo que está fora não está indo bem, é porque eu tenho que ver o que está dentro de mim. Porque às vezes o que está dentro de mim é que eu não consigo, ou um dia eu tentei e não deu certo, então não vou fazer de novo. E o que isso faz? Isso me trava, porque está dentro de mim isso, que se eu for fazer não vai dar certo. Se eu for ter um novo relacionamento, não vai dar certo, porque aquele que eu tive no passado não deu certo. Então isso está aí dentro. E é por isso que a sua vida reflete isso. Mas quando você muda o que está dentro, quando você tira essa trava emocional que está aí cravada no seu subconsciente, a sua vida começa a florescer. A sua vida começa a desenvolver passo a passo, dia após dia, mas ela não fica mais travada. Vamos de novo. O mundo interno é o único e exclusivo poder criador existente. Tudo que você encontra no mundo da manifestação foi criado no mundo interno da mente. Então, não é uma coisa mística, é uma coisa real. Primeiro começou na sua mente. Um exemplo, um trabalho que você tem. Primeiro você desejou aquele trabalho. Se você casou, primeiro você desejou se casar. Primeiro você imaginou com quem você gostaria de se casar. Então tudo começou dentro. Tudo que você encontra no mundo de manifestação foi criado no mundo interno da mente, consciente ou inconscientemente. Então isso que eu quero deixar para vocês hoje foi esse livro aqui, O Poder do Subconsciente, que eu tô lendo aqui com vocês algumas partes, tirando alguns insights. Por quê? Porque às vezes você se pergunta, por que a minha vida está como está? Por que não está da maneira que eu quero? Porque você carrega travas, lembranças do passado, traumas que precisam ser resolvidos. E eles ficam guardados no seu subconsciente. Um exemplo, você quer fazer algo, mas na hora que você vai fazer, você fica travado. Eu quero abrir uma live. Só que na hora que você vai abrir, você fica travado porque você fica ali. Mas quem está do outro lado? O que vai falar? O que vai pensar? Porque um dia você foi fazer alguma coisa e alguém ali riu de você, criticou você e hoje você tá com essa trava aí dentro. Mas você tem muito potencial. Só que você fica aí travado. Será que alguém vai me aprovar? Será que alguém vai me criticar? Mas tudo isso é porque você precisa de uma limpeza mental. E isso eu faço na minha mentoria Seja Protagonista. Ali eu ensino você a reprogramar sua mente. Eu ensino você a se libertar dessas crenças limitantes e criar crenças potencializadoras. Ali eu ensino você a mentalizar aquilo que você quer. É só eu fechar os olhos, mentalizar e vai acontecer. Não. Você vai criar na mente aquilo que você quer. E aí você vai ter as ações para que aquilo se realize. Porque se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. E aí é onde você fica decepcionado, achando que para você nada dá certo. Mas dá certo sim. O que você precisa? O que você precisa é aprender a usar os recursos que a sua mente tem. Por exemplo, quando eu adquiri o meu carro, primeiro eu visualizei, eu fui na concessionária,
eu entrei dentro daquele carro, eu vi aquele carro já sendo meu. Então, você quebra uma crença do não merecimento. Ah, esse carro não é para mim. Não, quando você vai lá, você entra naquele carro, você começa a ver aquele carro em todos os lugares que você vai. Porque o seu cérebro começa a entender que aquilo é importante para você. Então, ele vai criando situações para que aquilo se realize. Não que isso seja uma coisa mágica. Não, é um processo da nossa mente. Você foca em algo e depois você começa a ter as ações para que aquilo se realize. E se você quiser aprender mais sobre isso, faça uma mentoria comigo, seja protagonista, que você vai entender como usar os recursos da sua mente. Você vai fazer uma identificação de travas mentais. O que é a identificação de travas mentais? São perguntas, 50 perguntas, é um teste que eu faço com você, para a gente identificar qual é o seu maior bloqueio. Se é o perfeccionismo, se é o desejo de aprovação, se é a trava da escassez. Então, existe uma trava. Só que a identificação de travas mentais é como um exame de sangue. Algo está acontecendo no seu corpo. Você vai, faz o exame de sangue para depois detectar o que precisa ser feito. Qual remédio precisa ser dado. Na identificação de travas é a mesma coisa. Primeiro, eu identifico qual é o seu maior bloqueio, para que depois a gente venha trabalhar em cima disso. Um exemplo, uma das minhas clientes, o bloqueio dela era o bloqueio de aprendizado. Ela não conseguia terminar um livro, ela não conseguia terminar um curso, comprava o curso, não conseguia terminar. Ia ler um livro, não conseguia terminar. Por quê? Porque ela tinha o bloqueio do aprendizado. Porque ela, como ela não tinha tido um bom desempenho na escola, mas ela sabia ler e escrever, veja bem. Por ela não ter tido um desempenho na escola e já ter uma certa idade, as pessoas falavam para ela: você é analfabeta, você não vai conseguir, porque ela trabalha com vendas. Ela precisa ser dinâmica. E isso estava bloqueando ela. Ela fala muito bem, a voz dela é linda. E ela estava bloqueada. Porque ficavam assim: você é analfabeta, você não vai conseguir ler esse livro. Então houve esse desbloqueio, eu trabalhei com ela esse desbloqueio. E hoje ela terminou os cursos que ela queria terminar, ela leu o que ela queria ler e já está fazendo novos cursos. E já está aumentando as suas vendas. Por quê? Porque houve desbloqueio. Enquanto não houver o desbloqueio, você fica enroscado. No meu caso, o bloqueio era do perfeccionismo. Então, para mim realizar uma coisa, eu ficava: tem que estar perfeito, falta isso, falta aquilo. E então eu não desenvolvia. Mas quando essa trava foi arrancada da minha vida, aí eu comecei. Vou fazer isso, vou fazer com o que eu tenho na mão e vai dar certo. E é o que tem acontecido na minha vida. Então é isso que eu apresento para você hoje. Se você quiser fazer comigo uma identificação de travas mentais, entra no meu direct e escreve travas mentais. E depois, se você quiser fazer uma mentoria comigo, seja protagonista, escreva uma nova história. Boa tarde, Aparecido, boa tarde. Escreva uma nova história. O Aparecido é um mentorado meu também, ele está comigo nessa mentoria. E é o que eu falo para você. Escreva uma nova história. Pare de viver essa história que não é sua. É uma história que te contaram. Sabe aquela historinha
de que você não é capaz, de que você nasceu em família humilde. Quem você pensa que você é, hein? Quem? Aonde você pensa que você vai chegar? Sabe essas historinhas que te colocam para baixo? É gratidão, Aparecido. Essas historinhas que te colocam para baixo são essas histórias que você precisa romper e escrever uma nova história. Então fica aí o convite para vocês. Eu agradeço a todos que estiveram aqui comigo. Entre em contato comigo no meu direct e nós vamos fazer essa identificação. Porque o que está te travando? Você pode dizer assim: o que está me travando é a procrastinação. Talvez não. Talvez o que está te travando é a necessidade de aprovação. Ou o que está te travando é o perfeccionismo. Então, para a gente trabalhar nisso, a gente primeiro identifica qual é a raiz dessa sua trava. Qual é a raiz de você querer fazer e não fazer? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu escrevo. Vou fazer isso e hoje. Fazer hoje. E eu não faço. Por que eu não faço? É isso que a gente precisa descobrir com essa identificação de travas. Um beijo a todos. E depois eu vou colocar no meu store o próximo dia dessa live. E vamos juntos. Vamos entender como é o nosso funcionamento para que a gente venha ter os resultados que nós tanto queremos. Um beijo a todos!